Programa ricardo.olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo.olandini.net. Nosso convidado hoje foi secretário estadual no governo Sartori. Teve em cima, dentro de uma frigideira com muita banha quente na Casa Civil, mas antes disso transitou também na área da comunicação e outras áreas de governo. Eu falo de Kleber Benvenu, daqui a pouquinho. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Kleber Benvenu, Ricardo, bom te ver aqui. Dois amigos do Face, verdade, de YouTube, verdade. de tudo mais. Coisa boa. Quanto tempo, né? E da comunicação. E da comunicação, né? O Kleber é de Guaporé. Opa, ele é de Casca. Casca, agora é Casca. Já né? foi distrito de Guaporé. Já foi distrito de Guaporé, mas é de Casca, advogado e fez jornalismo também. Eu estou começando o programa de hoje, eu combinei com o Kleber, nós vamos falar dois momentos da vida do Kleber. Governo e atuação no governo, como é que é lidar nessa área, e depois especificamente na comunicação empresarial, na comunicação que todas as empresas, todas as pessoas que têm relacionamento com o cliente precisam ter em todos os momentos. Kleber, como é que começou a tua carreira? Minha carreira profissional começou na comunicação mesmo. Com 13 anos de idade, Olandini, eu comecei a escrever em jornal. Jornal lá de Casca, que existe... Mimeógrafo? Não, era ainda aquele de montagem, né? Tinha já tinha máquina digital, então a parte de texto, corpo 12, acho que era feita ali, e os títulos eram montados com recorte e cola, ia para a gráfica para o fotolito. Já tinha um fotolito. Tu pegasse fotolito, mas é ainda. Depois do mimeógrafo. Já, não é tanto mimeógrafo. O Flávio Dutra é o cara do Ah, eu vi mimeógrafo. que ele teve aqui contigo, Não, eu já vi um pouquinho depois. Aliás, ele revolucionou, né? Mas eu me sinto muito antigo quando eu falo isso, mas também falo com orgulho, porque eu colava lá título e a gente escolhia títulos pequenos para não ter muita letra, né? Para montar. Mas então com 13 anos eu comecei escrevendo no jornal e fazendo reportagem no Jornal de Casca, que é um jornal semanal, e para meu orgulho existe até hoje. Um jornal lá do município, tem mais de 20 anos certamente. E comecei com 13 anos de idade, então a comunicação sempre foi algo muito pulsante em mim. Depois eu trabalhei em várias rádios regionais, Marau, Serafina, que são ali da região. Casca ainda não tinha emissora de rádio na época. Então o meu começo foi muito vinculado à comunicação. Já com 16 anos de idade, eu fui contratado para ser assessor de imprensa de uma prefeitura do município. Imagina, com 16 anos de idade, um município ali perto, que é a origem da minha família, São Domingos do Sul, que era distrito de Casca, depois se emancipou. Então isso sempre foi muito latente em mim, Orlandini, essa área de comunicação. Área de comunicação. E foi desse jeito que eu comecei trabalhando, na verdade, para depois me transformar num profissional formado. Acabei ingressando antes no direito por uma... Pois é, isso que eu ia perguntar. Por uma circunstância da vida, porque fiquei na dúvida entre o jornalismo e o direito, um pouco de influência para a família conduzia para o lado do direito, por em tese ser uma carreira mais promissora. Eu gostava também da área do direito, acabei cursando, cheguei a ser juiz de pequenas causas aqui na Restinga, no Porto da Restinga, 2 anos.
Mas foi quando eu concluí que eu não queria o direito para a minha vida profissional. Como fonte de conhecimento, sem dúvida alguma, não me arrependo em nenhum momento de ter feito. Mas a comunicação, digamos assim, do ponto de vista intelectual, ao meu sentir, é um mundo muito mais amplo, o mundo da criatividade, da criação. E transita por tudo, né? E por tudo, então deixa a gente ser mais opiniático, né? Então eu acabei Ou fazendo... aprender a ficar quieto também. Também, que às vezes é mais importante O controle da língua, né? É. Tu consegue desconectar a língua, né? Muitas vezes. Porque quando vai falar, o bom é tu conectar a língua com o cérebro, né? Eu costumo dizer para alguns assessorados e clientes, né? Há horas de falar e há horas de silenciar, né? Hoje a gente vive muito o problema, estou derivando aqui, mas o problema da banalização da fala, né? Onde nisso figuras privadas, figuras públicas, todo mundo fala toda hora sobre tudo, né? Uma poluição da opinião. E o nível de comunicação, de palavra de baixo calão, que que eu tô... O nível intelectual. Eu estou apavorado, que eu pensei que do alto dos meus 61 anos, completados agora em maio, eu nunca pensei que eu fosse ouvir das pessoas que eu estou ouvindo falar desse jeito. Raso, e mesmo na comunicação também tem uma visão bastante crítica. Acho que as opiniões são muito planificadas, muito superficiais. Perdemos a capacidade de profundidade. Alguns veículos estão procurando regar de novo a horta um pouco da análise mais profunda, do conhecimento, da opinião mais consubstanciada, né? Acho que há uma visão equivocada de que o telespectador, de que o receptor da mensagem quer só uma cultura rasa. Na verdade, é só o que lhe oferecem, né? Tem muito espaço para uma informação mais qualificada, para opinião mais qualificada. Ainda mais nessa floresta de achômetro que está por aí, né? Não, está terrível. Assim, eu vi outro dia, eu fiquei espantado. Defendo a liberdade de imprensa, acho deplorável o que se tentou fazer há um tempo atrás aí, do judiciário, em nome de um canetaço, calar a boca de um veículo de comunicação, né? Porque isso é o primeiro passo da censura que, pelo amor de Deus, eu acho que existem as maneiras de fazer, de cobrar do Kleber e do Orlandini se eu cometer um pecado aqui e agredir alguém, né? Mas eu vi outro dia no YouTube um humorístico falando das igrejas evangélicas que o pessoal está pegando pesado e soltou, não existe controle mais nenhum, né? Até na maneira de falar, agressiva e palavras de baixo calão também, né? Eu acho que é um fenômeno do nosso tempo, né? Uma patologia social, assim, em todas as áreas. E aí, por consequência, a política reproduz isso, né? Muito a ver com o decréscimo da educação brasileira, né? Que é uma verdadeira vergonha, né? Hoje eu vejo algumas pessoas apavoradas com algumas mudanças na educação. Acho que realmente não se achou o ponto ainda, por exemplo, no governo Bolsonaro, né? Tem algumas pataquadas na área, certo. Mas o que se fez, Orlandini, que eu acompanho 20, 30 anos atrás, tudo muito ruim, né? O resultado da educação brasileira, pública e, em alguma medida, também a privada, é desastroso. Nós estamos formando uma geração de analfabetos funcionais, né? Pessoas que saem de uma universidade sem capacidade de construir um texto, né? Isso é muito preocupante. Muito triste. Tu tocasse num assunto que é a educação. Mas vamos ao governo. Tu entrasse em governo mais contundente quando? Eu tive um convite do Francisco Turra do BRDE, para ser, quando ele foi diretor do BRDE, eu fui assessor jurídico da presidência dele no BRDE. Antes disso, foi ali que eu saí para abrir minha empresa, 2005, se eu não me engano. Desde ali eu não tinha. E num período anterior, no governo Rigoto, eu trabalhei também de assessor na diretoria do Banrisul, por convite do Fernando Lemos e do próprio governador Rigoto. A partir dali que eu comecei a escrever para ele, produzir discursos, artigos, né, para o governo, e depois essa experiência no BRDE. Foram duas passagens rápidas.
Depois disso, em 2005, passei a me dedicar à minha vida profissional, antes uma fase no direito e depois completamente na comunicação, quando abri minha empresa em 2005. Depois disso, né, 10 anos depois, em 2015, é que eu recebi o convite do governador de uma forma absolutamente Bateu o telefone. fora do convencional, né? Porque eu não o conhecia sequer, né? Não tinha mais... Não conhecia o... Não, pessoalmente não, né? Não, eu não tinha filiação... O então deputado Sartori. Eu não tinha filiação partidária, não fiz a campanha, né? Porque já atendi como profissional diversas campanhas eleitorais, como roteirista, coordenador de comunicação, mas a dele eu não tinha feito, porque eu estava num período atendendo um cliente de Minas Gerais, até tinha votado nele, mas não tinha feito a campanha dele. E aí recebi uma ligação inesperada do Carlos Búrigo, que era o braço direito dele, querendo falar comigo e tal. Então, realmente surgiu a oportunidade, o desafio, sem ter construído diretamente aquela possibilidade, né? Aconteceu porque as pessoas que levaram meu nome para ele, ele pediu para o mercado de comunicação, as agências que o atenderam, Martinelli, indicações de nome com algum perfil, ele não queria entregar para os partidos, queria alguém mais jovem, ainda tinha mais cabelo há 4 anos atrás, e a partir desse perfil ele tinha muita preocupação com a questão da probidade na área da publicidade, tinha muita preocupação. O Brasil vinha de uma série de escândalos, né, do mercado publicitário com o governo. O Mensalão, né? Mensalão, Marcos Valério, uma confusão. Ele tinha muita preocupação com isso. A partir desse briefing que as pessoas sugeriram alguns nomes para ele, dentre os quais o meu. E aí ele decidiu mandar me ouvir, ele já tinha ouvido falar de mim da Zero Hora, do blog, e foi simplesmente assim, numa conversa, ele me convidou. Maravilha, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Kleber Bevenu. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. O melasma se aborda esse tema muito frequentemente e se esclarece de uma maneira objetiva, que o melasma compromete principalmente mulheres, né, após a gravidez, mulheres que usam anticoncepcionais por longo período. Aí está envolvido um fator predisposição genética, mais falta de cuidado com a exposição ao sol, à radiação luminosa, ou seja, quem tem predisposição a ter um melasma que não usa um fator de proteção solar indicado, fatalmente vai aumentar o seu melasma e se tornar mais evidente e mais limitante do seu ponto de vista até social. O melasma compromete principalmente a região frontal, região malar, região supralabial e difere do grau de hipercromia, ou seja, de concentração do pigmento. E é limitante do seu ponto de vista social. E nós hoje, dermatologistas, lançamos mãos de técnicas que visam a diminuir e ou eliminar o melasma, dependendo da profundidade. E nós temos, assim, exemplos de casos de pacientes que apresentam melasma e que se submetem a nossas técnicas, que são muito boas para o melasma e que tem um fator limitante, isso que eu coloco para minhas pacientes.
O tratamento do melasma só vai ter sucesso se contarmos com a cumplicidade do paciente. O que é? É o paciente usar filtro solar adequado, realizar o tratamento complementar com fórmulas despigmentantes e de resultado muito bom. E hoje nós contamos com um produto, uma cápsula, um tratamento via oral, em que nós prescrevemos uma cápsula, o médico dermatologista prescreve uma cápsula, à base de um produto, uma resina de um pinus lá da costa da França, chamado polipódio leucotomus. É uma cápsula com piquenogenal e polipódio leucotomus que aumenta a fotoproteção, é a base de antioxidantes e melhora, ajuda, é um coadjuvante bom no tratamento. Antioxidante que melhora não só a nossa pele, nem a proteção fica maior, quanto melhora a saúde das nossas células em geral. Meu nome é Fernando Guimarães, sou médico dermatologista, estou à disposição para esclarecimento a respeito do que há de novo no tratamento do melasma. Voltamos com o programa Ricardo Landim, estamos conversando com o Kleber Benvenu, que é advogado, mas o negócio dele é jornalismo. É, comunicação. Kleber, contasse a história, como é que foi a ligação do Búrigo, né, do hoje deputado Búrigo, e tu fosse fazer parte do governo do José Ivo Sartori. Como é que tu começasse? Eu tive, muito engraçado, né? Isso vai muito do papel do governador. Eu tinha um perfil, portanto, diferente ali da maioria da equipe, né? Uma faixa etária mais baixa e também vinha de um universo diferente, que não era o universo partidário, político, parlamentar e tal. O governador, ele sempre pensava, Orlandini, se abastecia das minhas opiniões que volta e meia eram diferentes das da mesa. Era um pouco, talvez, mais vida real, assim, alguém que não estava envolvido no caldeirão político direto. Depois eu acabei me envolvendo também, né, no sentido de estar junto. Mas eu tinha ali, estava criando meus filhos, estava numa outra faixa etária e o governador sempre se abasteceu muito disso. Provocava... Tu não estava só olhando para o umbigo, tu estava com um pé fora e um pé dentro, que tu sentia os dois ambientes. Que é o nosso perfil profissional. Isso. A gente está sempre olhando fora, olhando a floresta, dentro, né? Não só a árvore. Isso aí. E também eu estava ali muito dedicado a servir o governo. Eu realmente não tinha nenhum outro interesse que movesse, senão ser leal ao governador, que foi quem me convidou. Eu tenho noção do que isso significa. É evidente, construiu uma trajetória para mim, foi por isso que eu aceitei. Então o governador foi sempre me credenciando e eu fui servindo também dentro do governo como um agente de conciliação, de solidificação de ideias, de consolidação de ideias, projetos e formulações do governo. Então eu tive um papel contributivo também, Rodino, nas reformas todas que houveram, muito fortes, né? De enfrentamento, de extinção, eu participei da concepção delas. Então, a partir disso que eu fui, digamos, fazendo esse trabalho que depois me conduziu para a Casa Civil. Como é que lidar com a pressão toda que tem antes da Casa Civil? Também tem uma pressão muito grande em cima da publicidade do governo. O governo é um grande anunciante, tá? E, tradicionalmente, com verbas um pouco maiores do que as empresas privadas usam na sua comunicação. Como é que é lidar com essa pressão das agências, a pressão de fornecedores, de mídia? Como é que é isso aí? Eu vi muito assim, estabelecer parâmetros e transparência e seriedade. Isso é muito ter uma visão técnica. Não, eu te pergunto isso porque tu falasse antes do Marcos Valério Mensalão. E as lupas todas voltaram-se também para a área de publicidade dos governos. Eu tinha muita preocupação. As verbas, onde gasta? Por que gasta? Em quem coloca? Qual é a justificativa? Né? Eu tinha muita preocupação. Quem leva mais, quem leva menos, quem não leva? Primeiro, o primeiro ano, 2015, nós investimos praticamente zero em publicidade. Então já foi um choque bem grande para o mercado inteiro, porque vinha de um ano anterior, do governo anterior, de bom investimento. Então determinação do governador, com a qual eu tive que concordar,
E procurei deixar isso bem claro nos primeiros dias para o mercado. O mercado, digamos, reinou um pouco no começo, mas não tinha exceção. Entendeu? Entendeu que aquilo era um critério de governo, vendo toda a situação, atraso de salário, problema na segurança, não era nem razoável que a gente saísse investindo em publicidade no primeiro ano, mas foi uma decisão muito difícil, Orlandini. Por quê? E eu acho isso respeitoso, eu não acho isso não chega... se ficar num nível de comercial e institucional, porque as empresas dependem disso. Quem é empreendedor da área de mídia depende da mídia, eu não acho nada de errado nisso. Acho errado quando passa de uma abordagem comercial para uma pressão de ordem política, institucional, uma ameaça, que eu nunca dei muita margem, porque graças a Deus o governador sempre me protegeu. O ponto está em ter critério e transparência. Isso eu acho que a gente procurou cuidar bem, assim, para ter um equilíbrio. E uma mídia técnica, tanto quanto possível, né? Maior espaço, maior audiência, mais mídia, menores, menos audiência, com os dados disponíveis, que acho que nem sempre são bem transparentes, esse é um problema que a gente tem de dado para medição, mas, por outro lado, pedido do governador também, a orientação dele, contemplar os pequenos, ele sempre pediu isso, rádios pequenas do interior, sabe, onde a mídia, democratização da mídia, por quê? Jornais pequenos do interior. Então, eles precisam disso. Precisam, e outra, tem muita... Para sobrevivência. Tem audiência local lá. E a democracia da informação, né? Não pode ser então, um só veículo. Mas é assim, o tempo inteiro é um equilíbrio em construção, né? E acho que a gente procurou, o mercado enxergou que não tinha joguinho paralelo, que não tinha privilégio, decisões concordar ou discordar, e que isso é do jogo. Acho que tinha uma seriedade, Orlandini, foi com isso que a gente conseguiu, graças a Deus, eu costumo dizer em casa, voltar para casa depois de uma experiência dessa, na gestão da mídia e depois na gestão política do governo, com alma limpa e mãos limpas, né? Porque às vezes pode acontecer alguma coisa lá no canto da sala e tu não esteja sabendo. Isso é um risco de um gestor, de uma grande equipe como as que eu comandei, né? Graças a Deus nós conseguimos transferir essa cultura que vinha do governador de probidade mesmo, de vergonha na cara, de fazer as coisas com seriedade. E eu dizia para minha equipe, quem fizer isso, depois que voltar para o mercado, vai colher frutos, inclusive financeiros, mas não fazendo do governo um balcão de negócios, né? Casa Civil, como é que surgiu? Então, isso também é a cara do esse é o grande caldeirão com banha quente. Foi a cara do Sartori. Um final de tarde lá, todo mundo saiu da sala. Ele disse, fica aí, cabeção. Às vezes ele dizia, fica aí, cabeção. E aí eu entrei e ele disse, a Casa Civil vai sobrar para ti. Eu não fazia a mínima ideia, entendeu? Porque nunca tinha, não tenho trajetória parlamentar, não era afiliado a partido nenhum, não sou, tenho opiniões e posições políticas sem dúvida alguma, mas não tinha uma relação orgânica com o MDB ou com os próprios deputados. E aí ele disse, eu disse, governador, eu não tenho trajetória parlamentar, nunca fui candidato, não, né? E ele disse, fica tranquilo, Casa Civil tem que ser uma figura do governador, isso todo mundo saberá. E foi o que aconteceu, né? Ficou claro para a Assembleia, para os poderes, consulados com os quais a gente lida, que embora eu não tivesse trajetória parlamentar, partidária, eu tinha uma relação e uma nomeação muito vinculada ao próprio governador, eu sempre respeitei e procurei ser fiel e reproduzir as orientações que vinham dele. Então consegui me mover ali, mas tu disseste bem, é uma frigideira, né? Casa Civil é moedor de carne, porque pode ter certeza, as bolas redondas estão em todas as áreas do governo. Quando é quadrada, é ali que para. Casa Civil. Casa Civil. Mas foi uma bela experiência de vida, assim, muito, muito relevante. Ali a gente conhece o Rio Grande do Sul na profundidade, consegui estabelecer com os poderes e com os deputados uma relação de respeito. Quando é um governo, tem vários defeitos, eu acho, Orlandini, que a gente pode... Mas tinha uma transparência, sabe? Tinha uma retidão de propósitos, que isso foi sendo percebido. Ninguém chegava ali para ser engambelado. Tinha uma verdade por trás de todo o trabalho do governo Sartori que a gente procurou reproduzir. E isso é um belo patrimônio, do qual eu me orgulho muito de ter contribuído.
Kleber, pior momento no governo, pessoalmente para ti? Pior momento, Landini, é o atraso dos salários, né? O primeiro atraso dos salários foi muito difícil. É uma decisão difícil de comunicar, inevitável de tomar, não chega a ser nem uma decisão, né? É uma circunstância. É impossível querer que as pessoas compreendam, né? Porque diz do salário delas mesmas. Mas mesmo isso a gente foi conseguindo, e hoje está provado, né? Que não era uma questão de vontade, né? Não era vontade política. Uma circunstância do Estado, né? O gringo estava certo, né? Melhor momento? Melhor momento eu acho que é o final, sabe? Os últimos dias, o último mês do governo, porque isso é incrível, Landini, reputação, né? Mesmo com uma derrota eleitoral, a gente não saiu derrotado politicamente. E eu hoje voltei para o mercado, ando nas ruas, me relaciono e noto que a gente construiu uma reputação. Mudou o discurso político do Rio Grande do Sul por uma questão de verdade, de transparência. Hoje quem quiser vir para engambelar, fazer promessa vaga, prometer mundos e fundos, eu vou aumentar, eu vou fazer, eu vou construir. Hoje o eleitor gaúcho vai, cuidado que não aí é. Tem. Aí tem. A gente conseguiu mexer na cultura política do Estado. Isso eu acho bem relevante. Isso se consolidou muito no final. E eu fiquei feliz de contribuir com isso. Kleber, muito obrigado. Vamos voltar agora sim. num próximo programa falando sobre comunicação. E Kleber, bem-vindo. Prazer Até um próximo falar programa. contigo. Obrigado. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.